a Morelli e nenhuma surpresa, mas de fato vocês acham que eu exagerei? Não foi um jogo para 8? Foi. E acabou sim. fazendo 4? Foi sim. Eu acho que a queda do time no segundo tempo, né? E eu acho que disso deve ter deixado o Cuca muito insatisfeito, porque era nítido. Falta de concentração? Porque é nítido. Eu acho que foi o natural de jogadores, mas que, o treinador tá ali do lado pedindo para manter a concentração, manter o foco, manter a entrega, principalmente o estilo de jogo, o modo que o Atlético estava jogando no primeiro tempo, e o Atlético acabou caindo de rendimento no segundo tempo, ou, eu não vou falar caindo de rendimento, tentou controlar de forma maior o jogo e descansar jogando. Eu acho que o Atlético tentou fazer isso, mas poderia sim ter feito um placar bem maior. Eu acho que tem pontos muito positivos no jogo de ontem. O primeiro gol do Atlético, o time chega com 10 toques na bola até a assistência do... Toques de primeira, né? 10 toques de primeira na bola, passando pelos jogadores do Atlético, de defesa e ataque, até chegar no Natanael, e o Natanael fazer o cruzamento assistência, né? Dar assistência pro Rony marcar o gol. Eu acho que tem outros pontos positivos também. Foi o gol que o Scarpa fez, eu acho que ele precisava disso. Retomada de confiança é muito importante. Só para título de informação, o último gol do Scarpa com a camisa do Atlético tinha sido no dia 1º de setembro do ano passado, contra a equipe do Grêmio, que o Atlético venceu por 3-2, jogando lá em Porto Alegre. Então por isso que quando ele bate o pênalti, faz o gol, ele faz aquele gesto de sai em aca, porque precisava disso. Foram muitos jogos sem marcar, e isso mostra também a união do grupo, né? Que o Hulk estava em campo e o Hulk passa a bola pro Scarpa para ele bater o pênalti. Enfim, eu acho que o ponto que se a gente pode apontar pontos assim, poxa, poderia ser melhor, poderia ter mantido o ritmo, poderia ter feito mais gols. É claro que não temos... a análise tem que ser feita em cima do placar que o Atlético fez, do que o Atlético deveria fazer com o adversário inferior. Quando você pega, como você mesmo falou, quando você pega um time inferior, e principalmente, outra coisa muito importante, é fazer um gol rapidamente. E o Atlético conseguiu fazer isso, porque os jogos podem ficar nervosos. Eu vou lembrar do jogo... E destacar que não foi um acaso aquele gol no início, exatamente. Jogadas ensaiadas, várias delas. Eu citei isso, eu acabei de citar. São 10 toques na bola de primeira até chegar no Natanael e o Rony concluir em gol. Um jogo desse porte é isso, fazer um gol rapidamente para tirar uma pressão, para tirar preocupação e para ganhar confiança. Eu lembro de um jogo dessa temporada contra o Tocantinópolis. É claro que são situações diferentes, o Atlético estava jogando um gramado muito ruim, mas foi um jogo com um adversário extremamente frágil perante a qualidade técnica do Atlético, que o jogo foi se tornando complicado dentro da Copa do Brasil, até o Atlético ter o pênalti ao seu favor e o Hulk fazer o gol, e depois o Rony ainda fez mais um gol e o placar ficou 2-0. Mas só dos jogadores que entraram no segundo tempo ontem, eu acho que alguns poderiam ter feito mais. O Saravia, eu acho que entrou bem no lugar do Natanael. O Vitor Hugo teve um pouco recorte, já é um spoiler, né, pro jogo contra a equipe do Vitória. O próprio Lianco entregou, né? É um spoiler, né? Quando ele coloca o Vitor Hugo, eu pelo menos pensava que poderia ser o Rômulo, mas enfim, faz parte. O Caio Paulista, ele tem entrado nessa função ali no lado do Arana e foi relativamente bem. O Gabriel Menino, que entrou no lugar do Alan Franco, que é a nota triste, né, do jogo. O Alan Franco teve a entorse no joelho e pode desfalcar o Atlético aí pelos próximos jogos. E o Bernard, que entra mais uma vez e somente entra. E aí, ô secador? Secador de quê? Ontem eu achei que você não estava tão animado com o Atlético. Mas era o tipo do jogo, cara, que... Você se apegou às zebras da rodada? Não, nem um pouco. Era o tipo do jogo que eu esperava que o Atlético conseguisse atropelar, de fato, o Iquique. Quando a gente coloca as duas equipes frente a frente, o que o Atlético já apresentou nessa temporada, o esboço de time que o Atlético tem, eu não conseguia imaginar algo diferente que não fosse uma vitória por goleada do Galo. O Atlético é muito mais time que o Iquique, e isso ficou nítido no jogo de ontem. É time pro Atlético ganhar aqui e lá. É time pro Atlético meter 4 aqui igual meteu ontem e ir lá e fazer mais 4. Independentemente de não ter torcida, independentemente de ter ou não, enfim, do local. Como não tem a questão da altitude, eu imagino que o Atlético saia de lá com uma vitória tão dilatada quanto conseguiu no jogo daqui.
É papo de, se fosse mata-mata, 7-0 no agregado. Porque existe uma diferença. O lance do primeiro gol, a facilidade que o Atlético chega na área do Iquique é impressionante. E com o tempo de jogo. Tinha 35 segundos, é isso? 35. Com 35 segundos, o Atlético deu 10 toques seguidos de primeira até a bola chegar no Natanael. E assim, toca aqui, toca ali, toca aqui, toca ali. Parece jogo de adulto contra criança. Mas é o que você tem que fazer quando você enfrenta um adversário tão frágil. E não tem como não citar, né, cara? É o que o Cruzeiro tinha que ter feito contra o Muxucruna no jogo anterior. Na noite anterior no Mineirão. Acho que isso aí foi repetido ontem, a exaustão por muita gente, né? Os próprios jogadores falaram aí. Não, tô falando de... Mas é impossível os jogadores falaram Sim, sobre. O Everson falando. Sabe o que é impossível não comparar um jogo contra um time tão frágil quanto aconteceu na noite anterior. E o que a gente espera do Cruzeiro, o Valu até brinca com a gente que é o Cruzeiro imaginário, e de fato, por enquanto ele é imaginário na nossa cabeça, pela qualidade do que os caras já apresentaram anteriormente, a gente se apega a isso, não o que eles fizeram no Cruzeiro. E pelo Cruzeiro imaginário, a gente imaginava que o Cruzeiro conseguisse fazer o que o Atlético fez. Mas o que o Atlético fez ontem foi uma verdadeira aula ao Cruzeiro. É assim que se joga contra um time mais frágil que você. Essa é a organização necessária quando se enfrenta um time mais frágil. E o Atlético foi muito bem. Assim, todos os setores, né, Thiago? Todos os setores. O Atlético foi bem na defesa, o Atlético foi bem no ataque, o Atlético foi bem no meio campo. Já entra, né? Postura, exato. Você entra pra matar com o jogo. O Breno brincou com o Elton nos donos da bola de quarta-feira, que ele queria que o Atlético matasse o jogo no primeiro tempo. O Atlético matou o jogo com 10 minutos de jogo. Teve aquele gol do lance, que a bola sai pela perguntando, né? Por que porque o gol os comentaristas conseguiram entender, um absurdo, inclusive. Muito simples, né? A parábola da bola, quando ela faz... Olha que é um cara que eu admiro que tava comentando o jogo. Então, fez a parábola da... Como é que é, PVC? Primeiramente, quero dar bom dia. Pra falar do jogo de ontem, a gente tem que voltar um pouco em 1967, quando, também no Mineirão, brincadeira à parte, PVC, Deixa eu um falar, beijo, você é bom pra cacete. um beijo, Você é bom pra cacete. te amo, PVC é um dos caras que eu tenho como referência pra estar aqui hoje. Bom dia. Você imita melhor que acabei, muito palmeirense, acabei atrapalhando. Mas, de Thiago. qualquer forma, temos que Não, voltar ao não ano de atrapalhou. 1967. É verdade, a gente não pode deixar de falar dessa questão. Daquele Então, Atlético, de 67. É verdade. Inclusive Que enfrentou também uma equipe equatoriana. Essa é chilena, não? Não, Tá. é muito importante você falar disso, que o Brasil, nas eliminatórias de 93... Mas brincadeira à parte, Thiago. Pode... Não, mas avacalhei eu já com tinha bobagem. concluído, você não avacalhou não, cara. Pelo contrário. É que assim... Aqui, posso destacar um outro ponto do Atlético? Pode destacar, eu acho que vale até a nossa Só discussão. uma coisa do gol rápida? Pode. O De Hulk- qual deles? O primeiro. Porque eu acho que o primeiro é o que nós gostamos. É o que eu gosto de ver futebol, né? É o que eu, Thiago, gosto de ver no futebol. Mais do que o drible, eu gosto de toque. Toque rápido, né? Saca? Essa sequência de passes. O Hulk, velho, aparecendo quase como um camisa 10 nesse lance, eu achei assim... Não, a movimentação do Hulk é um negócio que impressiona. Aqui, E o passe dele, já que você falou Eu sobre- acho que eu não sei, Já já que você é um falou. achismo. Eu acho que cada vez mais ele vai atuar assim. Eu também acho. Ele vai ser ponta de lança nesse Atlético. Confia em O mim. PVC falou sobre isso ontem. Sobre Mas, isso. mas quem tem mais capacidade de análise? Depois Sobre- que ele errou que ele não entendeu, ele falou, não entendi o porquê desse escanteio ter sido anulado. Não tem impedimento no escanteio. Eu botei no mute. O Hulk e o Rony, 40 e tantos minutos do segundo tempo, correndo igual O Rony é uma besta enjaulada. Correndo com igual ódio. menino. Cara, ele parece um Tasmania. Você lembra do Tasmania? Aquele Roy Corroy? Sim. Então, lembra muito isso. O Rony Aqui, é uma besta enjaulada. O Atlético na atual temporada tem 20 jogos. Em 13 ele não sofreu gols. Isso tem que ser destacado, porque na temporada passada, praticamente com esses mesmos jogadores, o Atlético tinha uma dificuldade imensa de conseguir anular adversário no E sistema deixa eu falar um defensivo. negócio com vocês. Mérito do Cuca, tá? Às vezes eu Mérito discuto com vocês. Totais, mérito do Às vezes Cuca. eu discuto com vocês sobre. A gente fala assim: o Atlético jogou mais que o Grêmio. Aí eu pergunto pro Everton assim: mas o que é jogar bem? O goleiro adversário foi o melhor em campo. Eu concordo que ofensivamente o Atlético Domínio de produziu. jogo, Então né? eu concordo Tem que outras ofensivamente o Atlético produziu. Mas o ponto é:
Quando o time não consegue ter essa consistência defensiva, é o que mata o time. É o que nós falamos constantemente do Cruzeiro. São 14 ou 15 contra jogos. o Grêmio, ele tomou um gol. Ele tomou um gol. Dois. Não, ele tomou um. O outro foi irregular. HG, mas tá bom. Não, ele tomou 2, um foi irregular. Tomou 2. Tomou Então, dois. assim, a gente tem Inclusive, que começar. fez parte da punição da Daiane Muniz. A gente esse tem que lance começar a pensar, olhar e raciocinar uma coisa. Boas defesas ganham campeonatos, ganham títulos, disputam títulos. Às vezes a defesa é mais importante do que o ataque, velho. E a gente vê americano e... Viva a barreira. Então. Viva a barreira. Não tem como. Às vezes é melhor um 0-0zinho do que tomar um gol. E perder. Então, assim, numa boa, eu acho que defensivamente a gente tem que valorizar as coisas que são feitas no Atlético. Porque é óbvio pra mim que esse ataque, em algum momento, ele vai entregar. Hulk, Rony, o próprio Scarpa, você olha pro Coelho... O que você diz é que aliás, se o Coelho você tá muito bem, se você tá bem armado Defensivamente, defensivamente, uma hora a bola vai sobrar pra alguém ali e ele vai ser decisivo. Na pior das hipóteses. Porque o ideal mesmo É você criar. criar. É ter criação e equilíbrio defensivo. Tem um equilíbrio entre as coisas. O ideal é esse. Mas na pior das hipóteses, se você tá bem armado defensivamente, uma hora os caras Uma hora decidem. sobra pra Na alguém. pior das hipóteses. Lembrando que mas essa é a pior das No hipóteses. caso do Atlético, ele só tá armado pra mim defensivamente, exatamente também por conta da questão dos homens de frente, né? Então, a pressão com que o Coelho faz, o Rony, o Hulk faz, mas eu acho que faz um pouco menos do que esses dois jogadores, até porque com a companhia desses atletas, o Hulk ganhou um pouco mais de fôlego para poder... de repente, já pela sua condição, queira ou não queira, apesar dele ter uma excelente condição física, o tempo está passando para o Hulk também. Então, acho que em termos de equipe, é interessante. O Cuca, com certeza, pensa no Hulk cumprindo um papel, sim, sem bola, mas que os outros possam fazer um pouco mais. O caso do Rony, do Coelho. Então, é o funcionamento, né? Acho que é importante destacar, não a última linha defensiva. A gente sabe que times que a última linha defensiva se torna responsável, o meio-campo acaba estourando. Nenhuma ressalva a fazer com relação à goleada do Atlético para mim. Para mim, o time fez exatamente o papel que deveria fazer. Acho que pode-se falar, poderia ter feito mais gols, cumpriu o papel que deveria cumprir, sem nenhum tipo de intercorrência, fez exatamente o que particularmente eu esperava que o Atlético fizesse. 4 jogos não vencia, o HG, né? Comentou dos jogos que o Atlético não vencia. Era uma verdade. Daqui a pouco, Você quer sem vitória sim, aí o HG falando, sem vitória aí sim. o HG, meu irmão, porque daqui a pouco pode ter meu uma irmão, pode ter uma, pode Alexandre ter, Frota, daqui caceta. a pouco pode ter uma quizumba, né? Não vai vencendo, não vai, Mas não vai vencendo e o tal, Valor não tem tem razão nada, nessa aí, não cara. tem absolutamente de quizumba. O jogo contra o Iquique não era um jogo que o Atlético Você é entrava bom. pressionado, Você não é tem bom. Então absolutamente você tem que nada explicar isso pro disso. Cuca, ele tava com não, medo. ele fez jogo de cena, desculpa. O analista de comportamento ali, Elton. Não, é só analista de cara, comportamento. Como é que chama o deputado lá? Como é que é o deputado? Como é que é o deputado? É só Antônio Roberto. Senhor Antônio Roberto. É só uma opinião. O Cuca vendeu isso, assim, e tá tudo E você certo. caiu, Faz HG. parte. O que me impressiona é isso, você ter caído. Como já diria Tom Jobim e João Gilberto, faz parte do meu show, sabe? Tá tudo... Aliás, musicaço. Musicaço, tá tudo certo, cara. Desculpa, ele tava preocupado no trabalho que o time dele iria realizar e ele sabe o trabalho que ele tá fazendo, né? Pra ter um tipo de insegurança, ele precisaria de ter um trabalho, um começo de trabalho inseguro. E é claro, o Atlético não tá pronto, está se montando, mas já disse várias vezes, está entre as equipes no Brasil que tem um trabalho iniciado com bons olhos para um futuro, com chegada de jogadores, com desenvolvimento dos próprios jogadores que estão aqui. Então é isso. Vem cá me dar um beijo. Só errou o artista, é o Cazuza. Não, mas... Não. Ele deve ser intérprete. Te pego na escola e encho a tua bola. Olha pra mim. Todo meu amor. Fixamente. Te levo pra festa e Deixa sua mente testo teu devagar, sexo. Cara, essa com música é ar um- de professor. Posso falar? 15 segundos só que nós temos pra Essa beijar. música é um tesão. Curtas quanto 15 segundos pra beijar. Acabou. É. Não beijou até Faz agora, não parte beija do meu mais. show. Então, Deixa eu assim- mandar um abraço pro grande Kaique Santos, da Wish Motors, lá de São Paulo. Tá vendo a gente pelo YouTube, hein? Da Wish Motors. Entrada do Morumbi ali, você que morou em São Paulo. Entrada do Morumbi. É o Wish Motors, que trabalha com carros blindados. Ele tá vendo a gente lá, apaixonado por você.
É mesmo? É, o grande torcedor do São Paulo, Thiago Fernandes. Diga que mandei um beijo Não, e tô ele tá te chateado. vendo, é o Kaique. Um beijo, Caicão. Kaique Santos. Tô chateado por ontem. Um dia, então, onde o Atlético fez a vitória rapidamente e já com vistas no Campeonato Brasileiro, aí sim, um compromisso importante no final de semana. Quando você constrói uma vitória rapidamente e é um time que é confiável, o Atlético, pra mim, é um time confiável neste começo. É diferente de falar que é um time pronto. É um time confiável. O Atlético faz 2-0 contra um adversário muito fraco. Eu não espero que o Atlético vá começar, ele diminua o ritmo, ele diminui, mas eu não espero que nessa diminuição de ritmo o Atlético vá começar a sofrer ataques do adversário e daqui a pouco ele diminuir para um 2-2, para um 2-1, para um 2-2. Não espero isso do Atlético. Foi exatamente o que ele entregou e agora pôde, com a bola nos pés, também descansar um pouco, e aí sim é um compromisso importante para vencer pela primeira vez no Campeonato Mineiro diante do Vitória. Não, no Brasileiro. Isso, no Você Brasileiro. falou Mineiro. Vou tomar só isso aqui do seu tempo? Posso? Deixa eu contar uma coisa pra vocês. Desde o início do trabalho do Cuca, voltou da Copa Mickey, ou é da Copa Pateta? Na Copa Pateta. FC Series. E quando voltou, o que acontece ali? Voltou e rapidamente encaixe no time, correto? Aham. Jogo ruim, que se aponta e fala, aqui jogou muito mal. Teve algum? Tô perguntando, porque eu não lembro. Talvez vocês possam me ajudar a lembrar. Jogo ruim. Os dois tempos ruins... Peraí. Eu tô perguntando, eu não tô ensinando... Eu não vou falar ruim, eu não gostei do Atlético contra o São Paulo. No primeiro tempo. Contra o São Paulo. No primeiro tempo. Não, mas foi mal. Foi mal. No primeiro Foi mal. tempo. No primeiro tempo. Eu acho que ele melhorou. Que isso, não, Thiago? Não, Você tá é, cego, não mano. é jogo ruim. Não tô cego. Eu não gostei do jogo que fez contra o São Paulo. Ruim é uma Ruim não outra foi. coisa. Ruim não Ruim foi, não né? foi. É. O segundo tempo amassou o Você São tá Paulo junto, e não você tem que conseguiu levar- fazer o gol. Né? Diferente Rafael, do que os, grandes às vezes os defesas, coleguinhas não gostam, o Thiago Fernandes, é que tem um adversário do outro lado, É né? isso que eu ia dizer agora. Isso. E aí... Mas qual o momento que eu desconsidero o adversário do outro lado? Eu desconsidero o adversário do outro lado O momento que enfrenta favorece baba. o seu discurso e a quando sua enfrenta análise. esse tipo de baba, tipo Ikiki, tipo Mushuki Runa. Nessas horas eu Não são desconsidero 11 jogadores completamente. do outro lado, esses caras Não, só são, porque mas são são mais fracos. fracos. São 11 jogadores mas fracos. só por isso aí são Aí desconsiderados. eu desconsidero. Tá, tudo Aí bem. eu acho que Então, o time perde pra pronto. ele mesmo. Tá Posso vendo? continuar aqui? Não, peraí, eu fui atacado, eu tinha que me defender. Tudo bem. Você Você tem que foi respeitar citado, isso. Tudo bem, atacado candidato. se eu Atacado, jogasse alguma coisa você em me você. ataca o tempo inteiro e constantemente. Candidato. Aliás, tá me incomodando isso. Candidato, deixa eu dizer uma favor, coisa. candidato. Então, tá encaixado. Isso é fato. O trabalho do Cuca encaixou. O Cuca tem pedido sistematicamente, você sabe disso, o Cuca tem pedido sistematicamente contratações. Ô, gente, vou contar uma coisa pra vocês. O Atlético atrasou... O Atlético esperou virar notícia pra pagar ontem, né? Mas tudo bem, pagou, não fez mais do que obrigação. Pagou. Foi por isso que o time correu? Não foi. Não foi porque já vinha atuando bem. Aí você olha pro encaixe desse time e agora o Atlético perdeu o Alan Franco, num setor que o Atlético não tem tantas opções. Aí a cabeça do Cuca já começa a arder um pouco mais. Cabeça arde, depende do produto que você usa pra lavar o couro cabeludo, né? Então, o que acontece? Se for um shampoo Se Condé, começar a azedar a garapa, não vai ser por causa do Cuca. Porque ele vem avisando já de algum tempo a necessidade... Calma que eu vou chegar lá. Você tá sofrendo de ejaculação precoce. Vamos Tem tratar. como ser por culpa né? do Cuca também. Não tem. Ô, não HG, tem. hoje porque não. o time está Você tá encaixado. você tá ignorando o que cenários. falta? Volante. Ele pediu. O que falta? daqui a pouco começam a pegar o jeito que o Eu Atlético posso joga e falar, aí. É difícil. Eu vou ter que reclamar Parei. na direção. Eu não dou conta. Não, então pode reclamar. Aqui, porque então é o quando a seguinte. gente fala, você interrompe o tempo inteiro, Mas é característica minha. Ah, então tá, é o seguinte. Então é o seguinte. Ele pediu volante, não foi atendido. Um meia aberto pela direita ou um ponta, não foi atendido. Centroavante. Pediu ou não pediu, jovem? Pediu. Tá, não foi atendido. Quer mais um zagueiro também, hein? E mais um zagueiro. E aí, você já inclusive falou que seria o Mina. Aí o que acontece? Agora ele pede um jogador que estava atuando por ali. Então a dor de cabeça dele aumenta. Porque quando ele pegar um adversário que enche o meio-campo, ele vai ter dificuldade. Então, e tomara que não aconteça, porque esse tipo de vitória de ontem traz confiança. E aí na sequência você tem um Vitória jogando em casa, ótimo, tomara que o Atlético regule contra o Vitória e ganhe o jogo, e faça o serviço, porque vem jogando pra vencer os adversários. Mas o que faltava, ontem passou.
Ah, mas ontem o adversário era fraco. Pois eu já falei. O Flamengo pegou um adversário fraco e perdeu. O Racing em casa pegou um adversário fraco e perdeu. O Cruzeiro também perdeu com um adversário muito mais fraco. E o Atlético ontem, o que faltava nos outros jogos, passou ontem. Então tomara. É que não dá mais tempo. Fecha hoje, né? Ou já fechou aqui? Não, 18 horas. Fecha né? hoje às 18. 18 horas fecha a janela. O Grêmio conseguiu, O Everton. tirar o Marlon daqui. Daqui a pouco, inclusive, eu tenho detalhes dessa transação do Marlon com o Grêmio. Deixa eu só dar um recado aqui, posso? Rapidinho. Claro. Você toma uma comigo? Agora? Então vamos lá, vamos de Ecobir. Gente, a Ecobir tem sido um grande sucesso e agora a Ecobir está lançando. Atenção.